Olá, bom dia. Neste momento em que grande parte da população vai às ruas e mostra sua insatisfação com o modelo político e econômico do país, o Fórum de Entidades dos Servidores Públicos Federais resolveu fortalecer a luta e realizou no último dia 11 o Dia Nacional de Greves e Paralisações. Por isso, o Diálogo Plural de hoje vai falar sobre a campanha salarial 2013 dos servidores públicos federais. Para este bate-papo, recebemos Gibran Jordão, que é o coordenador-geral da FASUBRA, que é a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Gibran. Bom dia, Rebouças. Bom dia. Como surgiu essa paralisação que foi agora no dia 11, né, e quais foram os motivos que levaram para que a população, aqueles que estão nos assistindo realmente, que não participaram da paralisação, mas viram a grande movimentação, para que eles possam saber realmente os motivos e como é que surgiu essa ideia? O dia 11 de julho foi uma data histórica, onde a classe trabalhadora organizada, através de uma convocação feita pelas centrais sindicais e a participação de vários sindicatos, tanto de trabalhadores do campo, como da cidade, como de movimentos sociais e do próprio movimento estudantil, entraram em cena, e foi um salto de qualidade importante nessas mobilizações que nós vimos nas jornadas de junho, porque em primeiro lugar, essas jornadas surgiram onde a maioria dos manifestantes eram formados por juventude, né? E era necessário que a classe trabalhadora se colocasse em movimento com uma pauta clara e objetiva, e esse objetivo foi cumprido, né? Então, nesse sentido, nós achamos que abriu uma possibilidade de que agora essas exigências da classe trabalhadora acordadas entre as centrais, principalmente, e as pautas específicas de cada categoria possam ser atendidas pelo governo, que lamentavelmente passou esses 10 anos, esse governo do PT, em coalizão com setores da própria burguesia do país, passaram esses 10 anos com uma política econômica que beneficia os mega empresários, o sistema financeiro do país, os latifundiários, e uma política econômica idêntica do governo FHC. Então havia uma expectativa muito grande da população, seja a juventude, seja a classe trabalhadora, de mudanças concretas, de atendimento das demandas mais sentidas, como saúde, educação, transporte, e infelizmente elas não foram atendidas, ou não foram suficientemente atendidas. Hoje a maioria das cidades vive uma situação caótica, onde o transporte público é muito ruim, o sistema de saúde é prestes a falir, a educação do país com índices muito inferiores a países da América Latina que são economias inferiores à própria economia brasileira. E não é possível que um país que hoje é considerado sétima ou sexta economia do mundo ainda sofra com uma desigualdade social tão grande. E essa falta de atendimento às demandas sociais, ela tem um limite, e acho que esse ano de 2013, as jornadas de junho e o dia 11 demonstrou que a população está insatisfeita e que está disposta a ir às ruas para exigir os seus direitos. Rebouças, você que faz parte de um sindicato, que é coordenador de um sindicato da principal universidade aqui, e entra também nessa pauta de reivindicação dos servidores, que eu acho que atinge todo mundo, a questão salarial. A questão do salário mínimo, que é muito baixo, a questão do salário dos servidores, no qual muitas greves foram realizadas no ano passado e grande parte delas foi na questão salarial. Como é que você vê esse andamento, essa participação para ter uma condição de vida melhor com relação também ao salário? Infelizmente, o ano passado, nós fizemos uma greve, inclusive nacional, do mês de junho até o mês de setembro, onde nós ficamos mais de 3 meses em greve, reivindicando o mínimo, a reposição das perdas salariais, contra a privatização dos hospitais universitários, que aqui no Rio Grande do Norte nós temos 4, mais de 40 em todo o país, e outras questões mais específicas. Infelizmente, o governo Dilma não nos atendeu, e essa greve durou esse tempo todo. Ao final, fizemos um acordo com o governo repôs apenas parte dessas perdas, 15,8%, quando nós já acumulávamos um percentual muito maior. E mesmo assim, parcelado em 3 parcelas, uma em 2013, 2014 e 2015.
com 15,8. Além disso, outros pontos não foi possível negociar com o governo. O governo não atendeu, porque é um governo intransigente, é um governo capitalista, é um governo pró-imperialista e que não atende as massas, não atende os trabalhadores nas suas reivindicações. Então, essa greve que nós realizamos no ano passado, ainda ficaram 4 pontos pendentes, pontos específicos dos técnicos das universidades, como racionalização dos cargos, com base na lei do PCC-TAI, que é uma lei específica para a carreira dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior. Reposicionamento dos aposentados que ficaram prejudicados quando essa lei reclassificou, a terceirização, entre outros pontos. Então o governo acordou com a direção nacional da FASUBRA, inclusive Gibran assinou esse acordo, orientado pelas bases, que aprovaram nas suas assembleias que assinasse aquele acordo, e durante 4 meses, ou seja, 120 dias, o governo, através de grupos de trabalho, GTs, daria uma solução para esses pontos que eu citei. E até agora, o governo enrolou, embromou e não resolveu. E por isso, nós manifestamos neste último dia 11. Né? As massas foram às ruas, protestaram novamente e vamos continuar com essa luta agora, rumo a greve geral por tempo indeterminado. Gibran, essa greve, essa paralisação que ocorreu no dia 11, digamos que foi até um anseio e uma resposta que as centrais sindicais, os movimentos sindicais estão fazendo com relação às primeiras mobilizações que não tiveram bandeiras, que não tiveram sindicatos, que realmente foram às ruas mostrar a força de um povo, e as centrais sindicais tiveram que dar essa resposta, mostrar também coesão com o povo nas mesmas lutas, nas mesmas bandeiras? Sim, as mobilizações das jornadas de junho, elas traziam também não só uma insatisfação com as demandas econômicas, mas também uma insatisfação política, com a corrupção, com a falta de resposta dos partidos da ordem em relação às próprias demandas e aos projetos de interesse popular que estão no Congresso e que não andam, que não são votados, que não são priorizados. Então, sobrou para todo mundo. Né? A população irritada nas ruas tem uma insatisfação no inconsciente popular em relação a toda a política, a todo o regime democrático burguês, inclusive, e a todos os partidos. Né? E é compreensível que esse sentimento exista na população, porque como não compreender que a população está irritada com os partidos, quando o maior partido da esquerda brasileira, onde a maioria dos trabalhadores e da juventude depositaram suas esperanças, foi um partido que, no governo Lula e no governo Dilma, além de ter virado as costas para os trabalhadores, usou de métodos de corrupção que sempre foram sempre os partidos da ordem, os partidos burgueses, como o DEM, o PSDB, o próprio PMDB, sempre tiveram envolvidos em grandes escândalos de corrupção, e o PT demonstrou que também tem essa prática. E então, ou seja, a população vai para as ruas e vai irritada com todos os partidos, esse sentimento é muito forte. Né? E era necessário, né, que as centrais sindicais, os partidos de esquerdas comprometidos com as demandas populares pudessem se organizar, entrar em cena e apresentar um programa, uma saída para essa insatisfação popular. Então, por isso o dia 11 foi importante para isso. E por isso é importante continuar com essas mobilizações, que a gente forme comitês estaduais de luta, que continuem dando sequência a essas mobilizações e que a gente possa construir daqui para frente também um novo dia nacional de paralisação geral, de greve geral no país, para que a gente possa, de fato, derrotar a política econômica do governo, que só assim a gente vai conseguir conquistar os direitos e as demandas populares mais sentidas que existem nessas mobilizações. Vou deixar só uma pergunta para a gente responder no próximo bloco para o Gibran. Se a participação das centrais sindicais e dos partidos de esquerda são suficientes para não deixar que os oportunistas de plantão, né, que possam ver na mobilização que talvez do início não começaram tão organizadas assim, possam, através dessa organização partidária, levar para um outro lado, um sectarismo que não seja esse das demandas sociais.
O Diálogo Rural volta daqui a 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Rural de hoje, conversando sobre a campanha salarial 2013 dos servidores públicos federais, com Gibran Jordão, que é o coordenador-geral da FASUBRA, e José Rebouças, coordenador-geral do Sinteste-RN. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão da organização das massas, se ela não pode, outros setores, né, por questões eleitoreiras, ou outros que não sejam legitimamente a questão social do movimento, possam se aproveitar e se agrupar nesse movimento, tentando tirar outros pontos que não sejam. Há condições e há um alerta para se fazer com relação a isso? Com certeza. Nos últimos 30 anos, nós tivemos momentos como esse agora do mês de junho de 2013, que foi as mobilizações pelas diretas já, foram massivas, foram de ruas, e ali tinha uma direção clara, que aquela esquerda que vinha das mobilizações das greves do ABC, que fundou a CUT, que fundou o PT, com frações da burguesia que já estavam a favor da democratização do país, né, com setores do MDB e outros setores. Depois nós tivemos o Fora Collor, que também foi uma mobilização de massas no país, também dirigida, dessa vez já a CUT consolidada no país, o PT, a própria UNE, né, com a figura do Lindbergh Farias. E agora a gente tem uma mobilização titânica no século XXI no Brasil, de milhões nas ruas, mas de fato não há uma direção clara, né? Não há um programa claro, né? Isso não quer dizer que são mobilizações reacionárias, são mobilizações progressivas, que têm ali no seio daquela multidão bandeiras de luta progressivas, muitas delas até anticapitalistas. Mas é necessário dar uma organização para isso, né? Essas multidões que foram para as ruas, é necessário que agora a gente organize essa luta, né? E o papel que as centrais sindicais, os movimentos populares, os sindicatos, a classe trabalhadora entrando agora em cena, principalmente agora depois do dia 11, pode dar um salto de qualidade nesse processo, né? E conseguir fazer com que essas demandas populares que estão em fúria nas ruas possam ser atendidas pela força, pela pressão social. Então essa é a nossa aposta, é nisso que nós estamos apostando e espero que a gente consiga avançar nesse sentido. Além do dia 11 agora, que foi realizado recentemente, do dia 11 de julho, como é que chegar ao povo mais distante, por exemplo, ao homem do campo, com essa mobilização? A gente vê se fica muito nas grandes centros, nas grandes cidades, as mobilizações. Mas como movimentar, por exemplo, aqui é um estado do Rio Grande do Norte, que a grande população, grande parte é da área rural, e conscientizar esse trabalhador rural que ele também faz parte de um processo de mudança, até com relação à questão do voto, que possa eleger no 2014 seria a eleição. Como chegar a essa massa, como chegar à população mais distante, que realmente para atraí-la também para o movimento, talvez seja o mais excluído. Essa aliança entre os trabalhadores da cidade, dos setores organizados, do operariado, da juventude, do movimento estudantil com os camponeses, ela é fundamental. Porque a reforma agrária é uma bandeira que ainda nem os governos burgueses clássicos realizaram e nem o próprio governo do PT avançou nesse sentido. Por isso há também uma insatisfação do homem do campo e dos trabalhadores rurais de que é necessário realizar a reforma agrária no país, tá? É necessário atender às demandas do camponês, do trabalhador rural, dar condições de vida para esses trabalhadores, para que eles possam produzir, inclusive para você construir um mercado interno no país que possa ter as condições de, inclusive, combater a inflação que está imposta aí, onde a maioria do que você produz no país você exporta, como soja, como outros commodities, e os produtos internos aqui no país acabam ficando caros, porque tem muitos produtos que você inclusive importa do país, importa de outros países, o que nós poderíamos estar produzindo aqui. Então a reforma agrária é importante e acredito que essa bandeira de luta traz o camponês, traz o trabalhador rural para essa luta também. Como o MST vem participando, como outros setores, outras organizações, outros movimentos populares de luta pelo campo vêm participando dessas jornadas. Rebouças,
o servidor, principalmente das universidades públicas, a gente vê a questão até da jornada de trabalho que vem se colocando. Como é que se anda nessas negociações que se vem? A pauta já foi entregue ao governo e como é que vem se trabalhando essa questão da redução da jornada de trabalho para dar melhor qualidade de vida ao trabalhador? Nós temos uma jornada de 40 horas semanais, mas, no entanto, não deixamos de lutar pela redução da jornada de 44 para 40. Até porque existe a PEC 231 de 2005, que prevê essa redução. Então, nós técnicos administrativos, de acordo com a Lei 11.091/2005, prevê isso aí, a 40 horas. Agora, o projeto que tramita e está bem acelerado para ser aprovado, prevê o aumento de 50% para 75% no valor da hora trabalhada e a redução de 44 para 40. Nós apoiamos. Agora, apoiamos no conjunto, né, das reivindicações dos trabalhadores, principalmente da iniciativa privada e outros trabalhadores que têm essa jornada. Por quê? Nós defendemos que essa redução seja sem redução de salário. E os empresários, médios e grandes empresários, estão até apoiando, em certo ponto, essa PEC, a PEC 231, porque eles querem flexibilizar isso aí. Inclusive, no acordo coletivo especial, no ACE, eles estão de olho, né, para poder flexibilizar a carga horária, flexibilizar direitos históricos já garantidos aos trabalhadores, como também a redução de salário, a divisão do 13º em parcelas, entre outros pontos. Então, nós do Sinteste RN, a exemplo de outros sindicatos na base da FASUBRA, apoiamos sim. Para quê? Para gerar novos empregos, né? A redução de 44 para 40 irá aquecer a economia, irá diminuir o desemprego neste país. Gibran, com relação a essas mobilizações, a gente vem falando da juventude, né? Se colocou a juventude nas ruas, exigindo até os direitos. Mas também uma preocupação com aqueles também que já passaram de uma certa idade, já contribuíram para o país e que realmente necessitam de uma valorização mais perene, digamos assim, do governo federal, que são os aposentados. Como é que a FASUBRA vê esse processo de negociação, de questão de paridade até questão salarial, para os servidores aposentados junto ao governo federal? A FASUBRA, se eu não me engano, é a única ainda entidade do funcionalismo público que tem garantido nos seus acordos salariais a paridade entre ativos e aposentados. A maioria absoluta das entidades do funcionalismo público perderam já a paridade entre os ativos e aposentados por conta de uma política perversa por parte dos governos, seja os governos do PSDB, seja o próprio governo do PT, de desvalorizar esses companheiros que deram a sua vida para construir, né, o próprio Estado brasileiro, construir tudo que nós temos hoje no país. E a condição do país hoje ser sexta ou sétima economia do mundo significa que muitos trabalhadores se sacrificaram para isso. E a gente diz isso com bastante tristeza, essa desvalorização das aposentadorias, porque tanto no governo de FHC nós tivemos uma reforma da Previdência que criou o fator previdenciário, e depois no governo Lula e no governo Dilma, nós tivemos a reforma da Previdência de 2003, que também prejudicou muito os aposentados, e o veto do governo Lula ao fator previdenciário, ou seja, o fator previdenciário ele tinha sido derrubado no Congresso Nacional e o governo Lula vetou essa derrubada, né? E, inclusive, anteontem, as centrais sindicais se reuniram com o presidente do Senado e uma das reivindicações era a derrubada do veto, né, ao fator previdenciário, ou seja, o fim do fator previdenciário. Gibran, só pedir só um tempo, que nós temos um tempo para a questão do bloco, nós vamos continuar esse assunto do fator previdenciário, explicar melhor para quem está nos assistindo realmente o que é o fator previdenciário e no que ele prejudica os aposentados. Nós voltamos daqui a um minuto. Estamos de volta com o programa Diálogo Plural, que hoje debate sobre a campanha salarial 2013 dos servidores públicos federais. Gibran, nós vimos colocando no bloco passado a questão do fator previdenciário. Rapidamente, o que seria esse fator previdenciário e o que ele atinge o servidor?
o fator previdenciário é um artifício criado pelo governo FHC, onde o trabalhador, para que ele possa ganhar mais, ele tem que trabalhar mais tempo, né? Ou seja, se ele aposenta mais cedo, o fator previdenciário incide, fazendo com que reduza a sua aposentadoria. Há uma perda. Há uma perda, né? Então, por isso, os movimentos, as centrais sindicais vêm reivindicando o fim desse fator previdenciário, para que o aposentado possa ter o direito de aposentar mais cedo sem ter perca salarial. Em janeiro desse ano, de 2013, as entidades sindicais, federações, sindicatos nacionais dos servidores públicos federais protocolaram no governo uma pauta, né, da campanha salarial 2013. Entre as várias reivindicações, a mais importante é o database. O funcionalismo público não tem uma database, né? Nós não temos... todo ano nós temos que fazer, quando a gente faz greve ou as campanhas salariais, quando a gente faz acordos com o governo, eles não são regulamentados como os trabalhadores da iniciativa privada, né? Então, é uma reivindicação histórica e nós estamos nessas mobilizações, inclusive, com o objetivo de arrancar essa conquista do governo, ou seja, nós queremos uma database no 1º de maio, para que o governo tenha a obrigação de todo ano, de fato, negociar com o funcionalismo público e garantir com que a recomposição inflacionária, garantir com que as demandas dos trabalhadores das entidades do Serviço Público Federal e dos trabalhadores do Serviço Público Federal possam ser atendidas. Isso aí diminuiria, digamos assim, aquele excesso de greves que teria que ser feitas para tentar arrancar do governo federal, tendo uma database específica para isso. Já seria um modo de governo ir já se preparando para negociar, do que os trabalhadores ficarem insistindo na questão de negociação salarial? Eu não sei se diminuiria o excesso de greves, mas daria uma garantia de que todo ano o governo teria a obrigação de negociar, né, por força da lei, com os trabalhadores do Serviço Público Federal. Hoje essa garantia não existe. Rebouças, uma e outra pauta, digamos assim, uma bandeira de luta tanto da FASUBRA como do Sinteste é a questão da terceirização dos serviços nas universidades, principalmente no setor público. Que bandeira é esta que vem sendo combatida sempre pelos sindicatos, né, pelas centrais, por essa terceirização? Ela prejudica tanto o serviço público como o servidor? Sim, inclusive é uma obra do deputado Sandro Mabel, que é do estado de Gibran, Goiás. Infelizmente, aqui através da Lei 4330 de 2004, propôs isso e foi aprovado. E na universidade, principalmente aqui na UFRN e na UFESA, se tratando aqui do Rio Grande do Norte, nós temos esta chaga, que é um número muito grande de trabalhadores que trabalham de forma precária através de serviços terceirizados, a universidade pagando fortunas a essas empresas, os empresários enriquecendo, e com o argumento das administrações, dos reitores, de que falta mão de obra, o MEC não abre concurso e eles têm que colocar a universidade para funcionar e por isso contrata essa mão de obra precarizada. Os trabalhadores vivem reclamando ao Sinteste, por exemplo, que recebem salários atrasados, têm seus direitos sociais cortados, não tem vale transporte, atrasa isso, atrasa aquilo. E a qualidade do serviço, por mais que eles façam e desempenhem suas atividades com esforço próprio, não tem aquela qualificação ainda para alguns serviços das atividades meio e atividades fim da universidade. Então, nós somos contra a terceirização dos serviços públicos. Na contrapartida, nós defendemos, apesar de tudo, os trabalhadores que são explorados através dessa terceirização. Gibran, isso é uma realidade nacional. Olha, o grau de terceirização nas universidades hoje, no Serviço Público Federal, é impressionante. E por mais que o governo tenha feito um concurso aqui e outro lá, a terceirização ela avança um grau muito superior que a quantidade de concurso público. E como o Rebouças disse, é de fato um trabalho precarizado, onde esses trabalhadores ganham um salário muito inferior aos trabalhadores que são concursados e não tem estabilidade, né? Não tem um grau de organização sindical muito mais frágil, ou seja, são muito mais explorados
do que os trabalhadores que são concursados, que têm estabilidade, que têm um plano de carreira, né? E com certeza isso influi também na qualidade do próprio serviço público, não pela incompetência desses trabalhadores, muito pelo contrário, são trabalhadores que se esforçam para garantir o atendimento daquelas demandas, mas pela própria situação na qual eles estão envolvidos de precarização do trabalho. Nós somos radicalmente contra esse projeto do deputado Sandro Mabel. Inclusive, essas mobilizações já sinalizaram para o Congresso, o presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, já sinalizou às centrais que esse projeto vai ter dificuldade de ser votado, né? Então, nós achamos que isso é uma vitória parcial, mas o nosso desejo é que esse projeto seja definitivamente arquivado e que, seja nas universidades ou em todo o serviço público federal, a gente consiga acabar com essa prática das terceirizações que a gente vê no país hoje. Nós estamos chegando ao final do programa, temos mais ou menos uns 40 segundos de banco para as suas considerações finais, para se colocar aqui, para ter um chamamento para próximas mobilizações da classe trabalhadora, dos estudantes, das pessoas para participar. Eu espero, e toda a direção da FASUBRA, os sindicatos, os dirigentes sindicais que organizaram essas jornadas do dia 11 de julho, que esse movimento siga em frente, organizado em comitês estaduais nos estados, em aliança entre trabalhadores da cidade, do campo e com a juventude, porque nós podemos conquistar mais. Nós podemos acreditar, é necessário lutar e é possível vencer. Essa é a mensagem que eu acho que é importante que os trabalhadores e a juventude incorporem nesse momento, porque acho que é muito possível que a gente conquiste muito, muito mais. 20 segundos. Agradecer a Gibran ter se deslocado lá de Brasília até Natal para vir discutir esse tema tão importante conosco. E o Diálogo Plural vai ficando por aqui. Se você quiser mais informações sobre o programa, acompanhe as nossas atualizações no Twitter, que é o @SintestRN, no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo sábado.